agora. Então, amado telespectador, vamos começar falando de quem? Do time de hoje, do jogo de hoje. Vamos falar do Galo, que vai enfrentar o River Plate 9h30 lá na Arena MRV. Mais um jogo decisivo para o Galo. Então, vamos fazer um resultado em casa, porque isso é importante, né, Sara? Tá aqui o serviço do jogo, Arena MRV, 9h30 da noite, Argentinos. Olha o Nacho na área aí, hein? Tem que ficar de olho aberto, apesar que o torcedor argentino tá bravo com o Nacho, viu? É semifinal, jogo de ida. Ô, Tiba, o que espera de um jogo desse, dessa magnitude, dessa força e dessa importância mesmo, né? Essa semifinal nós acertamos, né? Todo verdade. mundo aqui foi unânime, vai dar Atlético e River Plate. Sim, verdade. Daí pra frente, pertence a Deus. E a outra semifinal, nós falávamos que poderia dar Cruzeiro contra Racing. Pode acontecer. É verdade. É um jogo difícil esse com o Lanús. O Atlético, dos confrontos de Copa, eu vou falar uma besteira aqui. O River, é mais fácil passar pelo River do que ser campeão em cima do Flamengo. Essa é a minha opinião. Também acho. O Flamengo é um clássico muito puxado, a equipe do Flamengo é superior à do River. E eu acho que a grande chance do Atlético é agora na Libertadores contra o Flamengo. Não vou falar que não vai ser campeão, que pode ser campeão das duas Copas, mas se for escolher entre o confronto mais fácil e o mais difícil, contra o River, é mais fácil passar pelo River do que passar pelo Flamengo. Sara, tem favorito para o jogo de hoje? Eu diria que 55 ou 45 a favor do Atlético. É um confronto... eu diria que esse 45 para o River é mais pelo fator de que eles vão decidir em casa do que pela qualidade em si. Hoje, ao meu ver, o Atlético é mais encorpado, é um time que, óbvio, a gente ainda espera mais, porque pode produzir mais pelas peças que tem, mas é um time que tem caras que decidem. Você tem Scarpa, você tem Hulk, que é um dos jogadores, se não o jogador mais decisivo no futebol brasileiro nos últimos anos, desde que chegou, retornou ao futebol brasileiro, tem um potencial de decisão que é absurdo. E você tem ali o Arana, que é um lateral de seleção, você tem o Everson, que é um grande goleiro, você tem o Daverson, que aparece em momentos decisivos, inclusive volta a ficar à disposição para o Milito hoje, né, já que não pode defender o Galo na Copa do Brasil. Paulinho. Então, tem o Paulinho, que é um camisa 10, assim, que faz a diferença, ainda que muitos tenham um pouco de ranço, podemos dizer assim, do Paulinho, é um jogador extremamente importante para o Milito. Então, o Atlético tem essa vantagem, porque é um time muito mais encorpado e muito mais decisivo. Tem essas peças individuais que mudam o jogo. O Hulk contra o Vasco mesmo não fazia um bom jogo. Em uma bola ele decidiu a classificação. Ô, Matheus, você fez assim com a mão na hora do Deivinho? Você tá achando que o Milito vai fazer o quê nesse jogo? Vai para cima ou vai ficar um pouco contido? Porque são 2 jogos, são 180 minutos. É difícil adivinhar a cabeça do treinador, né? Apesar da última semana lá ter acertado praticamente a escalação toda contra o Fortaleza e numa outra anterior também. Sim. Mas eu acho que a expectativa é que o Atlético jogue pelo menos igual jogou contra o Fluminense, né? Se vai abrir, vai para cima demais o jogo todo, não sei, mas que vai tentar buscar essa vitória, obviamente, né? Lógico. Agora, não só a vitória, como uma diferença de pelo menos uns 2 gols, não que isso classifica, obviamente, no primeiro jogo, mas chegar na Argentina com um pouco menos de drama, né? Com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que ele não coloca Rubens e Arana junto. E aí, tirando um dos dois, que deve ser o Rubens, claro, aí ele deve colocar o Daverson. Mas o Daverson, ele é bipolar, né? Então, eu fiz assim, brincando na hora que ela falou dele, porque tem jogo que, apesar dele decidir, né, ele tem aquela catimba dele que às vezes atrapalha, igual o cartão lá no Campeonato Brasileiro, que o tirou do jogo semana passada, que era para ele ter jogado, já que ele não ia jogar no sábado pela Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que ele pode começar jogando hoje, mas também tem o Fausto Vera, né? São 2 jogadores que podem começar, até porque o time no sábado jogou praticamente o jogo todo. Foi fazer a primeira alteração depois dos 77, se eu não me engano, 81, não lembro agora, que era o Hulk que tinha saído. Então, vamos ver. Alguma alteração deve ter, né? Pois é, então, Tiburcio, o ataque do Atlético vai com o Daverson lá na frente ou com o Paulinho mais adiantado? O que você faria ali? Ele vai arriscar mais hoje. Eu acho que ele vai entrar com os 4, com Scarpa, Daverson, Hulk e Paulinho.
E ele vai fazer um meio de campo mais aberto, pelo que eu desconfio. Ele vai com o Fausto Vera e com o Alan Franco. Ele vai sacar o Otávio do time, não pelo pênalti. Eu acho que ele joga com o Otávio lá e tira o Otávio aqui. Esse jogo de hoje ele não vai escalar o Otávio de cara, minha opinião, tá? E lá na Argentina ele vai com o Otávio e não vai com o Fausto Vera. O sistema... E lá ele não vai com o Daverson também não, ele vai com o Daverson só aqui. Ô Sarinha, o Rubens é uma peça que se encaixou muito bem e o sistema com a Arana funcionou. Você acha que hoje também é um jogo que cabe isso ou tem que dar uma surpresa para o River? Esse funcionar é muito relativo, né? Porque depende muito do adversário. Então, às vezes, funciona em um determinado jogo e em outro essa talvez não seja a melhor estratégia. Penso que esse é o caso. Eu concordo 90% com o que o Tiburcio falou aqui sobre a escalação. Eu só não tiraria o Otávio. Eu colocaria o Otávio e o Fausto Vera nesse momento. Estou falando pela cabeça do Milito. Tá? Exatamente. Colocaria o Otávio e o Fausto Vera ali. Penso que o Vera volta a ser titular para esse jogo. É um jogador de confiança do Milito e deve sim ser utilizado nessa terça-feira, muito por conta disso. E não jogou no sábado, né? Então é um jogador que está descansado enquanto os outros estão exaustos pelo jogo que foi contra o Vasco, né? Debaixo de chuva, todo mundo praticamente jogando os 80, 90 minutos, né? E pela dinâmica da partida, foi um jogo que exigiu muito físico de todos os jogadores e muitos jogando num sacrifício. Você cita aí Arana e Rubens, a gente lembra, eles eram dúvidas para esse jogo. Ninguém imaginava os dois como titulares. Exatamente. Então, vai ter que colocar na balança também o Milito. Pois é, e um dado muito importante e favorável ao Atlético é que o time não perde para argentinos na Libertadores há 13 jogos. E 13 é galo, como dizem aí, né? Ao todo, foram 16 confrontos eliminatórios e o Atlético se classificou 10 vezes. Isso dá aí um ânimo maior para os jogadores ou a estatística não entra em campo, Matheus? Antes do jogo, talvez dê uma animada em alguns, mas na hora que o juiz apita, a estatística não conta, né? Tabu não conta. Mas eu acho que o Atlético tem que esquecer esses números, né? E pensar como se tivesse, vamos dizer assim, precisando realmente da vitória, como se fosse essa uma final para conseguir uma vitória hoje, conseguir uma vantagem boa, que seja de 1-0 ou principalmente por 2 gols de diferença, para ir mais tranquilo para o jogo lá no Monumental na semana que vem, porque lá vai ser complicado, né? Se aqui vão ser 44, 45 mil hoje, lá vão ser 88, né? Depois, principalmente, que aumentaram a capacidade lá. Então vai ser um caldeirão, vai ferver o treino. Pois é. E o River divulgou os relacionados e a equipe argentina vem com força total para o jogo. E tem um jogador que a torcida atleticana conhece muito bem. Trata-se do meia Nacho Fernandes. Vocês acham que o Nacho pode fazer a lei do ex hoje, Tiba? Não, faz nada não. Vai dar nada. Vai ciscar ali. Lá no River também ele está sendo, apesar dos 10 últimos jogos do River, perdeu um jogo só. Empatou 2 ou 3 e venceu 4, 5. Mas ele não está numa fase boa lá não. E não vai dar nada não. Já deu o que tinha que dar. Isso aí é bananeira que deu cacho. Ô Sara, a produção está me passando aqui que o Nacho já teve uma lei do ex quando ele jogava no Atlético e fez um gol no River Plate. Mas hoje o atleticano tem que se preocupar e esse dado que trouxe o Tiburcio, que a torcida do River está pegando no pé real. O pessoal quer que o reserva seja o titular. Não, é outra fase, né? Essa que você citou, que o Atlético... que o Nacho, jogando pelo Atlético, fez a lei do ex contra o River, era uma outra fase do Nacho Fernandes. Jogava um futebol muito mais admirável e louvável, né, o Nacho Fernandes, e hoje vive um outro momento totalmente diferente, um jogador mais velho também, né, a essa altura do campeonato, e isso pesa muito. É um jogo que vai ser muito físico, provavelmente. Esse time do Atlético tem sido muito físico, tem exigido muito físico. De todos, principalmente os titulares, né? Então, o Atlético hoje tem outras preocupações. A lei do ex, ela sempre tem essa preocupação, porque às vezes o cara não tá jogando nada e mesmo assim ele faz o gol, né? Então tem essa preocupação quanto a isso, mas no que diz respeito à qualidade do Nacho, não é o mesmo que passou por aqui. Pois é, por falar em jogador argentino, né, um dos principais jogadores do Galo nessa final tem sido o Bataglia. E ele falou sobre o que espera do confronto contra o River Plate e das qualidades do ex-atleticano Nacho. Fala com a gente, Bataglia. Con respecto a los equipos argentinos, creo que vocês saben ya cómo
como es un jugador argentino, que tiene cualidad, mas también es muy aguerrido, tiene mucha raza. River Plate es un club gigante en América y en un mundo, ¿no? Y sabemos que a cualidad que él esté, mas también eu sé a cualidad que nós temos y el trabajo que nós temos. Por tanto, ¿qué digo? Pienso que en esta etapa llegan los mejores equipos. No es casualidad que Allende esté en la semifinal, que River Plate esté en la semifinal, Botafogo, Peñarol. Y pienso que va a ser un juego muy disputado, tanto aquí como en Argentina. Y pronto, a gente está ilusionada y vamos a defender esa camisa, ese club y los torcedores. Que Nacho jugó aquí algún tiempo, conquistó títulos, conoce muy bien la dinámica del club. Más pronto, hoy en día él es un adversario, ¿no? Yo particularmente no soy amigo de él porque só conozco pelo nombre y pela trayectoria que él tiene. Mas mucha gente fala muy bien de él, mas amanhã es un adversario y él va a estar defendiendo los cores de River Plate, nós vamos estar defendendo o Galo E você, torcedor atleticano, está confiante no jogo de hoje?